Olha, depois de 7 anos de grandes serviços prestados à República, o deputado Tiririca fez ontem um discurso na tribuna da Câmara em que se despediu da política. Vamos lá, o Tiririca falando a primeira e última vez que ele subiu ao púlpito ali do plenário da Câmara para fazer um discurso. Ouçam vocês. A gente tem toda essa mordomia, sem falar na carteirada que muitos de vocês, né, dão. Eu ando de cabeça erguida, mas eu tenho certeza que eu já vi deputados se escondendo, porque para o povo realmente isso aqui é uma vergonha. E eu saio decepcionado e desculpe a todos vocês. O cara falou, você nunca subiu para dar um discurso? Eu falei, cara, eu sou ator. Se eu quiser subir ali para mentir, eu sem falar, é a primeira vez e a última vez que eu estou falando, eu sem falar, todas as duas minhas votações foi mais de 1 milhão de votos, sem falar, brincando e falando a verdade. Olha lá, vamos ao conteúdo da fala. Eu brinquei aqui, né, o Tiririca. Se eu não me engano, ele lançou um projeto só. Ele tem um projeto de autoria dele que é relacionado aos artistas circenses e tal, né? Eu acho que é por aí. Não foi aprovado. Não foi aprovado esse, não. Vini? Então e o Zé Maria Trindade entra com a gente aqui de Brasília, sempre fala que ele não fica naquele meinho ali do plenário, ele fica no lugar restrito ali aos assessores, né, dos parlamentares, tudo. Mas vamos lá, ele falou uma coisa que todo brasileiro sabe, mas ouvir de quem está lá dentro, acompanhando, em loco, no dia a dia, falando dessas mordomias e tal, como é que caiu para vocês esse discurso do Tiririca? Bom, começa você, Tonholi. Eu queria usar a frase do comunista Karl Marx: a história primeiro ocorre como tragédia, depois se repete enquanto farsa, né? Qual foi a primeira tragédia, por assim dizer, em que o eleitorado reagiu ao pobrerio na política? Foi em 1959, quando elegeram o rinoceronte Cacareco como o vereador mais votado da cidade de São Paulo, com 100 mil votos. Em 1998... teve o Simão, não foi? Do Macaco Tião. Macaco Tião. Que recebeu 400 mil votos. Bom, aí vamos pular. Nós estamos em 2013, aquela descontentamento da população com tudo. Em junho de 2013, aquela parada geral por causa do aumento de 20 centavos na passagem. Qual foi o troco? Não tinha macaco, não tinha rinoceronte. Eles elegeram um palhaço com 1.016.000 votos, chamado Tiririca. Só que eles não elegeram o político Tiririca, eles elegeram o palhaço Tiririca, que é um desdobramento do Macaco Tião e do rinoceronte Cacareco, que juntando os dois deram 500 mil votos. Como resposta escrachada ali. E qual que é a essência do palhaço? O palhaço, ele não tem rosto, por isso que ele tá sempre com a máscara, né? O palhaço não tem rosto, ele só provoca efeito, ele só provoca o riso. Então toda vez que alguém se veste de palhaço, você quer provocar algo, você não quer significar algo. Uhum. Então o Tiririca, ele provocava coisas, ele não significava nada. Quando ele tira a máscara de palhaço, a insignificância dele foi, obviamente, incapaz de seduzir as pessoas em prol de um político, como a gente esperava de um palhacinho que era honesto, fazia rir, etc. Acabou o efeito. Ele tirou a máscara, acabou o efeito. Aliás, isso se chama em ciência política de efeitismo. A arte de gerar efeitos sem conteúdo. Mas por mais que ele tenha falado ali no seu discurso na tribuna algo que já sabíamos, Carol, por exemplo, ele fala lá, a gente ganha líquido 23 mil reais, todos os benefícios e as verbas que o deputado tem direito lá, as questões de moradia, ele fala assim, eu não uso carro oficial, por exemplo. Mesmo que a gente já soubesse dessas coisas que acontecem e a gente acha que é um descalabro mesmo, esses valores que acabam triplicando muitas vezes esse salário de 23 mil reais aí, não é bom alguém vir agora, lá de dentro, palhaço ou não, um cidadão brasileiro que tem lá um cargo e que se despede dele falando isso, não tem um efeito também que serve para entrar nesse bolo de depuração que a gente está vivendo? Eu acho que é bom, mas eu quero observar o timing, né? Porque jura que demorou
Tudo isso para ele 7 perceber? 7 anos para ele perceber que as coisas funcionam assim, que você tem que ter projetos, tem que fazer amizades, tem que entrar numa comissão para ter um projeto aprovado. Não é possível que são 7 anos para você se ligar e a ficha cair nesse sentido. E também não é possível, na primeira eleição, você pode, tudo bem, ser ludibriado, o cara vai lá, te convence a entrar no partido, para puxar votos, mas na segunda também, né? A gente lembra aqui que ele é um grande puxador de votos, Protógenes Queiroz, não foi? Entrou com ele, né? E outros deputados ali entraram na cota de Se não me mais engano, de 1 até a pessoa milhão. que fez o convite pra ele, que é o Valdemar da Costa Neto, implicadíssimo no esquema do mensalão, foi quem fez o convite e entrou puxado por ele. Puxado por ele, é uma baita estratégia. Então, óbvio, na primeira vez, vamos dar um desconto de que ele foi usado ali como uma manobra. Mas na segunda, não. Então, esse período de 7 anos, eu acho que tudo bem, vamos reconhecer o erro, e é bacana a gente reconhecer isso. Mas eu acho que o tempo foi longo E vem demais. depois dessa pesquisa que aponta que 60% dos cidadãos brasileiros se envergonham, desaprovam, né? As pessoas que estão ali, teoricamente, nos representando. Ô Edgar, e só rapidinho, eu acho que o Tiririca também poderia ontem ter aproveitado essa ida dele até a tribuna e esclarecer também a notícia veiculada pela Veja, pela coluna Radar, de que ele usou verba pública para comprar uma passagem para Ipatinga, em Brasília, com dinheiro público, e ele foi à cidade, Ipatinga, em Minas Gerais,